Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Apocalipse Revelado, o programa onde estudamos versículo a versículo, símbolo a símbolo, o livro do Apocalipse. Estamos-nos a aproximar dos últimos episódios deste programa e estamos já na última visão. Das 8 visões de João, estamos hoje a iniciar e a terminar o estudo da 8ª visão. Olhando para o nosso diagrama de eventos, nós vemos tudo aquilo que nós já estudamos ao longo de todos estes episódios. A visão das 7 igrejas, a visão da igreja ao longo do tempo, desde o tempo de João até a segunda vinda de Cristo, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 cenas do grande conflito. Depois vimos mais recentemente então as 7 últimas pragas, a queda da Babilónia. No estudo anterior estudámos então a segunda vinda de Cristo e o período de 1000 anos entre a segunda e a terceira vinda de Cristo. E agora vamos à última visão, que se inicia exatamente na terceira vinda de Cristo e vai durar para toda a eternidade. Olhando para o nosso diagrama, na nossa estrutura em quiasmo, nós vemos também que esta visão tem a sua correspondência na visão das 7 igrejas. E é, de certa forma, a conclusão da visão das 7 igrejas. O povo de Deus ao longo da história, e agora vamos ver o que vai acontecer com esse povo de Deus para a eternidade, para esta nova Jerusalém, como nós vamos ver, para os novos céus e a nova terra. Olhando também para a nossa parte histórica e a nossa parte escatológica, nós olhamos e vemos realmente que já percorremos tudo isto. Iniciamos no lado esquerdo, em cima, pela introdução do livro do Apocalipse, os primeiros 9 versículos do livro do Apocalipse. Depois, estudando as 7 igrejas, percorremos o restante capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse. Estudando os 7 selos, fomos desde o capítulo 4 até o final do capítulo 7 e o primeiro versículo do capítulo 8. As 7 trombetas, percorremos o restante do capítulo 8 até o 18º versículo do capítulo 11. E depois entramos naquela que é, juntamente com a queda da Babilónia, a visão mais importante do livro do Apocalipse. O centro deste livro, o grande conflito, a 4ª visão, desde o versículo 19 do capítulo 11 até o versículo 20 do capítulo 14. Depois fomos ao capítulo 15 e 16, que nos fala das 7 últimas pragas, e depois o capítulo 17 e 18 da queda da Babilónia. No último episódio, estudamos o capítulo 19, capítulo 20, que nos fala da visão da segunda vinda, ou seja, a 7ª visão, e hoje vamos então estudar o capítulo 21 e os primeiros 5 versículos do capítulo 22, que nos fala desta última visão, a 8ª visão de João, ou seja, a nova Jerusalém. Como estão a ver, estamos nos aproximando do fim e o próximo episódio será o último episódio. Então estamos no penúltimo episódio desta série que nos tem vindo a acompanhar ao longo de uma série de episódios e ao longo de várias semanas. Olhando então para a nossa estrutura interna das visões, nós chegamos à última visão. Podem ver pela seta. E nesta última visão, ao contrário das 6 visões anteriores, a primeira e esta última, estas 2 visões, têm uma estrutura interna diferente. Não têm intervalos, nem têm conclusão profética, mas esta visão tem apenas uma introdução, como todas as outras, uma introdução que se passa no céu e depois a descrição profética. E o que é que corresponde a esta estrutura interna? Vamos então ver a estrutura da Nova Jerusalém. Está dividido então em 2 partes. No próximo slide nós podemos então ver, temos a cena introdutória no céu, que é os primeiros 8 versículos do capítulo 21, e depois a descrição profética que nos descreve esta nova Jerusalém. Bom, chega de estruturas, chega de realmente esquemas, e vamos começar este estudo de hoje pela cena introdutória do céu, os primeiros 8 versículos de Apocalipse 21. Juntem-se a mim na leitura então destes mesmos versículos. Começa assim. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Vemos aqui, nesta 8ª visão de João, novamente ele olha para o céu, o que é que ele vê?
a sair do céu esta cidade. E esta cidade vem em direção à terra. Completando um bocadinho o estudo do último episódio, em que nos fala deste período de 1000 anos, durante este período de 1000 anos, os salvos estarão no céu. A fazer a fase final do julgamento, como estudámos no episódio anterior. Depois também estudámos no episódio anterior que no final deste milénio as atenções se voltariam para esta terra e esta cidade seria atacada, o ataque final de Satanás e as suas hostes. Vimos também qual foi o resultado final deste ataque e como toda a terra será purificada pelo fogo. E os ímpios serão destruídos para sempre, Satanás será destruído para sempre e os salvos irão viver para sempre nesta terra, nesta nova Jerusalém. Então João está olhando para o céu e vendo esta cidade, a nova Jerusalém, pronta para vir para este mundo. E também diz que aqui está o tabernáculo de Deus. Ou seja, olhando para o nosso esquema do santuário, de todas as introduções do céu, em que todas elas do lado esquerdo, as 4 primeiras, estão representadas por um objeto desse santuário que representa um ministério diferente de Cristo e pela última vez vamos rever exatamente isto. O primeiro que apresenta Cristo como nosso sacerdote, o segundo, ou seja, as 7 igrejas, o candelabro, a mesa dos pães asmos na visão dos 7 selos representa Cristo como nosso rei. Nas 7 trombetas vemos o incensário que representa Cristo como nosso advogado ou nosso intercessor. E, finalmente, o ministério de Cristo, representado pela 4ª visão do grande conflito da Arca da Aliança, representa Cristo como nosso juiz. Vimos também na visão do lado direito, em cima, das 7 últimas pragas, que o santuário é fechado. Ou seja, os ministérios de Cristo terminam. Isto quer dizer que terminam toda a intercessão de Cristo para com o seu povo, termina o julgamento do céu. E na visão da queda da Babilónia, na visão do milénio, temos aqui que já não existe serviço santuário. E nesta visão, na última, da Nova Jerusalém, diz-nos que aqui está um novo tabernáculo, que é o próprio Deus que habitará com os homens. O tabernáculo, ou santuário, se quiserem, era uma representação da presença de Deus. Lá antigamente, no povo de Israel, quando eles fizeram o primeiro tabernáculo, o primeiro santuário terrestre, bem lá no lugar santíssimo, por cima do propiciatório, existia a luz do Shekinah, que representava quando Deus estava presente, Deus habitando no meio de nós. Cristo, quando veio a este mundo, também ele era uma representação deste tabernáculo. Daí existia uma festa dos tabernáculos no povo de Israel, que apontava para a vinda de Cristo, que habitou no nosso meio. E durante a sua estadia, ele era também este tabernáculo. Mas para a eternidade, este tabernáculo já não faz sentido, porque o próprio Deus estará a habitar com o seu povo e ele próprio será este santuário, ele próprio será este templo. E então já não temos a presença do santuário. Vamos continuar, versículo 4 diz-nos: E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Como vimos no episódio anterior, a própria morte será destruída, ou seja, não mais haverá morte, mas não é só morte que não haverá mais. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza, ou seja, os salvos viverão para sempre num estado permanente de alegria. Eu às vezes tento imaginar o que é que poderá ser isto. Eu tento imaginar o momento mais feliz da minha vida, aquele em que eu me sentia realmente uma felicidade imensa, que penso que todos nós temos algum momento assim, nem que seja por breves minutos, e tentar imaginar o que é sentir-me assim, sempre, a cada segundo, por toda a eternidade. É esta a promessa que Deus nos dá com estes versículos. Versículo 5: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. João escreve: Isto que eu te estou a dizer é a verdade. E após a purificação desta terra com fogo, tudo será renovado, tudo será restaurado. Haverá a recriação desta terra. Novos céus e nova terra. Versículo 6, continua o texto a dizer, e diz: E disse-me mais: Está cumprido.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E eu quero fazer parte deste grupo de pessoas que herdará todas estas coisas, que fará parte desta nova Jerusalém, desta nova terra, desta nova cidade, onde os salvos irão habitar para todo sempre. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A morte eterna, a destruição eterna, será o resultado final de todos aqueles que viraram as costas a Deus. Todos aqueles que nesta terra se entregaram às obras da carne, se entregaram às obras do mal e rejeitaram no seu coração a Cristo Jesus. Então João, eu tento muitas vezes imaginar o que passou pela mente de João, o que é que realmente... E ele tenta descrever aquilo que ele viu. E ele vê esta cidade pronta para descer para esta terra e para termos uma nova terra completamente restaurada. Olhando então para a estrutura desta visão de Nova Jerusalém, nós já vimos esta cena introdutória no céu, onde ele vê Nova Jerusalém pronta para vir, para habitar na nova terra, e agora temos então uma descrição de como será essa Nova Jerusalém aqui nesta terra. E vamos começar com o versículo 9 e versículo 10. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, mais uma vez, nós temos aqui este símbolo, esta Nova Jerusalém, que representa o povo de Deus, representa realmente o seu povo, a sua igreja, é a esposa do Cordeiro. Nós já vimos profeticamente que a mulher significa a igreja, significa o povo de Deus, e realmente Cristo simbolicamente vai casar com a sua igreja. Ou seja, a sua igreja está à espera dele. Nós hoje estamos à espera de Cristo. Estamos à espera que ele venha nas nuvens do céu para nos buscar, de acordo com o estudo que fizemos no episódio anterior. E quando isso acontecer, simbolicamente temos este casamento. A esposa encontra o noivo, encontra a Cristo. E ambos irão viver permanentemente juntos e para sempre. E esta santa cidade de Jerusalém descia do céu, como vimos no versículo 10. E agora no versículo 11 lemos, e tinha a glória de Deus. E a sua luz é semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas, do lado poente 3 portas. Então já está a ver esta grande cidade? Esta cidade tinha muralhas bem altas a toda a volta e de cada lado tinham 3 portas. E em cima estava escrito o nome de uma das tribos de Israel, que, como sabemos e como já vimos, representa o povo de Deus, representa os 144 mil, representa realmente a noiva de Cristo. E é interessante que ele está a ver isto, esta cidade a vir do céu, a aproximar-se da terra, e ele está a tentar descrever como é esta cidade. E vamos ver aqui alguns pormenores bastante interessantes. Versículo 14 diz-nos, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, ou seja, a base da cidade, a base do muro, os fundamentos desse muro eram 12. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados,
conforme a medida de homem, que é de um anjo. Bom, temos aqui 3 versículos bem estranhos, bem difíceis de entender, e estamos a falar aqui de medidas. Ou seja, João não só viu a Nova Jerusalém, mas também esteve, de alguma forma, a ver quais as suas medidas. Bom, vamos tentar ver se isto faz algum sentido e se conseguimos compreender o que é que isto quer dizer. Primeiro vamos começar por esta altura de 144 côvados, que é conforme a medida de um homem e que representa a altura do muro, ou seja, da muralha da cidade. Se nós formos ver o que é isto de um côvado, se formos aos dicionários e tentar descobrir nas publicações o que é que isto quer dizer, isto representa uma medida muito interessante. Representa a medida desde a ponta do dedo mais saliente até ao cotovelo. Isto é um côvado. Mas vamos ler, diz assim: côvado foi uma medida de comprimento usada por diversas civilizações antigas. Era baseada no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até ao cotovelo. Não se sabe quando esta medida entrou em uso. O côvado era usado regularmente por vários povos antigos, entre eles os babilônicos, os egípcios e hebreus. O côvado real dos egípcios media 50 cm. O dos romanos media 45 cm. E é exatamente nesta medida que vamos pegar, portanto, um côvado romano, porque João, quando teve esta visão, via no Império Romano, na altura dos romanos, e então era de 45 cm, ou seja, estima-se que esta medida, que era desde o dedo médio até ao cotovelo, seria aproximadamente 45 cm. É claro que, nesta altura, as medidas eram um pouco relativas, não é? Porque se fosse um homem com braços bem grandes, esta medida era maior que se fosse um homem mais pequeno. Mas aproximadamente seriam então as medidas de hoje 45 cm. Traduzindo isto, então a muralha de côvados para uma medida que nós hoje entendemos, se multiplicarmos 144 côvados pelos 45 cm, ou seja, 0,45 metros, temos aproximadamente 65 metros. O que João nos está a dizer é que esta cidade era uma cidade bem grande e que as suas muralhas tinham 65 metros de altura. Ora, isto corresponde, mais ou menos, a um prédio com mais de 30 andares. Portanto, trata-se de uma medida muito grande. Mas é execuível. Penso que uma muralha de com 65 metros de altura aproximadamente. Mas depois, se olharmos para o nosso texto, não falava apenas nesta medida de 144 côvados. Falavam também em 12 mil estádios, como as dimensões da própria cidade. O que é um estádio? Vamos ler. O estádio, em latim stadium, era uma unidade de medida de comprimento usado na Grécia clássica. O padrão desta medida era a pista de corrida de Olímpia, onde era disputada a prova do estádio. Heródoto menciona a distância entre Olímpia e Atenas como de 1485 estádios. E Pausâncias, 400 anos depois, a distância entre Olímpia e Esparta como de 660 estádios. Plutarco também menciona um estádio para dizer que uma milha romana era um pouco menor que 8 estádios. Estas medidas são consistentes para um estádio valendo 185 metros. Portanto, após todas estas descrições, conseguiu-se extrapolar e calcular que um estádio seria aproximadamente 185 metros. Então, quando João nos está aqui a dar as medidas desta cidade, temos um grande problema. É que se um estádio são realmente 185 metros, então isto dá umas medidas um pouco estranhas para a cidade. Mas também temos o problema, é que ele não menciona a que é que responde esta medida. Ele apenas diz que a base desta cidade é quadrangular, ou seja, que os seus 4 lados, como vamos ver, são iguais, mas não menciona se esta medida corresponde a um dos lados, se corresponde ao perímetro ou se corresponde à área. Não temos essa indicação. Mas vamos ver, vamos olhar para o quadro e tentar perceber que medidas são estas da Nova Jerusalém. Se esta medida de 12 mil estádios correspondesse a uma das laterais da cidade, então teríamos algo como 12 mil estádios vezes 185 metros, ou seja,
2.185 km, o que daria aproximadamente 2.220 km. Uma lateral da cidade com 2.220 km seria realmente uma cidade colossal. Seria quase 5 milhões de quilómetros quadrados, ou seja, maior do que, por exemplo, atualmente, toda a União Europeia, todos os 52 países que constituem a União Europeia, todos estes países não têm esta área. Mas se em vez de se estar a referir ao lateral, se estivesse a referir ao perímetro da cidade, então, neste caso, basta dividir 12.000 por 4 e temos 3.000 estádios, vezes 185 metros, e daria 555 km. Ou seja, cada lateral desta cidade teria 555 km, o que daria uma área aproximadamente de 300.000 km², o que é ligeiramente maior, por exemplo, ao país da Itália. A Itália é um bocadinho mais pequena do que esta medida. Mas se em vez disto, esta medida de 12.000 estados está a referir à área, ou seja, a área de 2.000 estados seria equivalente a 2.220 km², o que corresponde aproximadamente ao tamanho do país do Luxemburgo, que é um dos países mais pequenos da Europa. Bom, nós não sabemos a qual destes se está a referir, ou sequer se está a referir a outro tipo de medida. Mas uma coisa nós podemos concluir disto o que João está a dizer. Esta cidade não será uma cidade pequenina. Será uma cidade bem grande. Ou seja, será uma cidade onde terá lugar para todos aqueles que lá quiserem habitar. E quando eu digo aqueles que quiserem, é aqueles que puserem a sua vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus e quiserem de facto ter uma relação com Cristo. E colocarem no seu desejo este coração, colocarem no seu coração este desejo de realmente viver em harmonia com os reclamos de Deus. E um dia poder estar neste sítio maravilhoso. Mas depois ainda temos um problema pior. É que se olharmos outra vez para estes versículos, diz que o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ora, isto fisicamente é impossível. Embora nesta palavra iguais nós poderíamos ir ao original e tentar lá dissecar um bocadinho esta palavra e o que lá está, se calhar, é melhor traduzido como proporcionais em vez de iguais, mas de qualquer forma, vemos que é uma cidade, como já vimos no episódio anterior e como vamos ver hoje, que tem a forma de um monte, ou seja, o seu ponto central é a parte mais alta da cidade e então se estende por toda a área dessa cidade onde terão lugar para todos aqueles que quiserem lá estar. Posto isto, vamos continuar com o texto e ver as características desta cidade. No versículo 18 diz-nos: e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E eu estou a tentar imaginar mais uma vez João a tentar descrever aquilo que viu. Ele tentava usar imagens de coisas que ele conhecia, como pedras preciosas, como ouro. E reparem, está a dizer que a cidade era como ouro, ponto, semelhante ao vidro puro. Ele tentar descrever ao máximo aquilo que ele está a ver. Continua o texto, diz: os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedónia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisopraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Ruas de ouro, a praça, a zona central desta cidade, bem lá no cimo do monte, e ele está a olhar e a ver como se fosse ouro, como vidro transparente, é aquilo que ele está a tentar descrever. Diz que os fundamentos desta cidade, os fundamentos das suas muralhas, eram como pedras preciosas. Nós vamos ver que a descrição desta cidade assemelha-se muito à descrição daquilo que foi no início, aquilo que nós conhecíamos como o Jardim do Éden. É muito interessante que nós estamos nas últimas páginas, nos últimos versículos do livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia.
Mas lá no início, nas primeiras páginas da Bíblia, no Gênesis, onde nos apresenta esse jardim do Éden, nós vamos ver que existem muitas semelhanças entre esta nova terra e a terra original. Acabamos de ler uma descrição do apóstolo João do que é que ele vê nesta terra. Ele vê o ouro, vê pedras preciosas, vê pérolas. É assim que ele tenta descrever esta nova Jerusalém. Vamos comparar com a descrição que nós temos do Éden. Reparem o que é que diz no Éden. Em Ezequiel 28, estivestes no Éden, jardim de Deus. E o que é que existia lá? De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardónia, topázio, diamante, turquesa, ónix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Então vemos aqui uma relação direta entre esta nova Jerusalém, esta nova terra, com a terra original. Antes da destruição pelo dilúvio, antes do pecado ter entrado neste mundo, era assim descrito então como era o Jardim do Éden, exatamente com as mesmas características que João está a tentar falar aqui da Nova Jerusalém. Mas continuamos, versículo 22, o que é que diz? E nela não vi templo. Já falámos isto exatamente. Não vai haver santuário, não vai haver templo nesta Nova Jerusalém. Porquê? Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O Pai e o Filho serão o templo e eles próprios habitarão, não precisam de algo que os represente. E a cidade não necessita de sol nem lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. O texto não está aqui a dizer que não vai haver sol, nem vai haver lua, não é isto que está a dizer. O que está a dizer é que a luz, o resplendor que vai existir nesta cidade, nem sequer é necessário a luz do sol, porque a glória de Deus irá iluminar tudo isto e o Cordeiro é a sua lâmpada. Continua o texto, diz, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. É este local que João está a tentar descrever, esta nova Jerusalém, esta nova terra. Isto é uma descrição do que será este mundo, após todas as coisas que nós vimos e que irão acontecer. Se nós olharmos pela última vez, então, para o nosso quadro do santuário, este texto diz, não vi ali templo. E como vimos no início, nós vemos exatamente na estrutura do Apocalipse e todas as introduções vemos exatamente isto. Agora, na Nova Jerusalém, o templo de Deus vai ser o próprio Deus, vai ser Jesus Cristo. E eles serão o tabernáculo junto do homem. Versículo 26 e 27 diz-nos, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas são os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O pecado não mais existirá. O pecado será destruído junto com os pecadores. E os habitantes, os salvos que irão habitar esta nova Jerusalém, nunca mais conhecerão a corrupção. Nunca mais conhecerão o pecado. O que aconteceu, tudo estará no passado. E este interregno, desde o pecado de Adão e Eva até ao fim da purificação, em que o pecado existiu, é um interregno, é uma página que irá ser fechada. E aqui não mais entrará nada que contamine, nenhuma abominação, nenhuma mentira. E todos viverão eternamente em harmonia. Então, já no capítulo 22, no primeiro versículo, temos aqui a continuação da descrição desta cidade, diz, e mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Estamos a tentar imaginar esta cidade de ouro, de pedras preciosas, com altas muralhas. Estamos a imaginar que dentro da cidade é em forma de um monte e lá na praça da cidade, no centro mais alto da cidade, tem lá o trono de Deus. E de lá tem também a fonte do rio, um rio que procede exatamente deste trono. É muito interessante porque também no Jardim do Éden nós tínhamos algo semelhante. Porque também de lá saía um rio
para regar o jardim do Éden. Vamos ler? Podemos ver isso em Gênesis 2:10, que diz: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Mais uma vez temos uma descrição da Nova Jerusalém, da nova cidade, da nova terra, e temos um paralelismo como era o jardim do Éden. Mas não só procedia lá um rio, mas o que é que lá tinha mais? Gênesis 3:24 diz-nos: E havendo lançado fora o homem, após o pecado, o homem teve que ser lançado fora do jardim do Éden, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que estava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. É verdade. No jardim do Éden, o homem foi expulso do jardim do Éden e foi vedada a sua entrada ao jardim do Éden. Porquê? Porque, desde já, nós podemos então entender que o jardim do Éden também tinha muros e também tinha entrada, e eles estavam impedidos porque eles não podiam aceder ao quê? À árvore da vida. Aquilo, a árvore da vida, que era algo que permitia a vida eterna ao ser humano. E o ser humano foi impedido de lá entrar. Adão e Eva foram impedidos de lá entrar. E porquê é que estou a falar na árvore da vida? Porque na descrição de João temos exatamente esta mesma árvore da vida. Capítulo 2 e 3 versículo 2 e 3 do capítulo 22 do Apocalipse diz-nos o seguinte: No meio da sua praça, lá no topo do monte, onde está o trono de Deus, onde brota o rio que flui pela cidade, o que é que diz? No meio da sua praça, de um e outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Deve ser uma cena extraordinária. Aquilo que João estava a ver. No ponto da cidade, no ponto mais alto da cidade, no centro, no topo do monte que é esta cidade, lá no meio da praça, o trono de Deus, a fonte do rio, o rio espalha-se e a árvore da vida que tem um tronco de um lado do rio e o outro tronco do outro lado do rio, que forma esta árvore magnífica que produz um fruto por mês. E todos os meses, por toda a eternidade, os salvos vêm a esta árvore colher o seu fruto e comer. Isto é um símbolo extraordinário que Deus está aqui a dar ao homem já hoje. Mais uma vez, a vida eterna do homem. Como a nossa vida hoje, que não é eterna, mas como a nossa vida hoje depende do Deus Todo-Poderoso, por toda a eternidade vamos ter este lembrete da nossa dependência de Deus. Ele é a água da vida, Ele é a luz do mundo. Esta luz que procede de Deus que vai alimentar as folhas desta árvore, a água que corre no rio que vai alimentar as raízes desta árvore, onde precede a vida eterna. E este símbolo dos salvos terem que comer este fruto é um símbolo que eles aceitam que Deus é o seu Deus e que a sua vida depende exatamente do Deus que foi o Criador, que foi o Redentor e que agora é o Deus deste povo para sempre. Olhando novamente para este texto, fala-nos exatamente deste trono, fala-nos desta nova terra, fala-nos desta promessa. Mas esta promessa da nova terra não é uma promessa nova do livro do Apocalipse. Um pouco por toda a Bíblia nós já encontramos versículos e textos que nos falam desta nova terra, nos falam desta nova Jerusalém, nos dão pistas do como será a vida lá. E a melhor maneira de terminarmos este estudo é exatamente vermos alguns destes versículos que nos mostram como será esta nova terra. Pedro, na sua segunda epístola, diz-nos no capítulo 3, versículo 12 e 13, o seguinte: aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. O apóstolo Pedro vivia com esta esperança destes novos céus, desta nova terra. Isaías 65, bem lá longe no Velho Testamento, já nos falava desta nova terra. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Pela eternidade fora, as coisas que aconteceram nesta terra. Pecado, os problemas,
as dores, tudo isso será ofuscado com a maravilha que vai ser esta nova terra. Nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Estas promessas já estão na palavra de Deus há milhares de anos atrás. E estão aqui para fortalecer a nossa fé e fazer com que nós ansiamos fazer parte deste povo que vai aqui viver. Versículo 21 e 22, no mesmo capítulo, diz: E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão seu fruto. Não será uma eternidade de ócio, não será uma eternidade sem nada para fazer, mas iremos construir, iremos fazer, iremos evoluir. Não habitarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Versículo 25, reparem neste versículo que tantos corações têm tocado, que toque também o nosso coração. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o passará a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Este santo monte, esta nova Jerusalém. É verdade. O plano de Deus não é mais morte, nem mesmo entre os animais. O lobo e o cordeiro estarão juntos, a apacentar. O leão e o boi estarão juntos, a comer palha. Pode parecer algo que não cabe na nossa mente, mas este é o plano de Deus. É que realmente, mesmo na natureza, se faça sentir esta perfeição, esta harmonia e esta falta de problemas, o fim da dor, o fim das lágrimas. Isaías 66, versículo 22 e 23 diz-nos: Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até à outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Todo este grande conflito que nós estamos aqui a ver e que temos vindo a estudar, centra-se na lei de Deus. E especialmente no quarto mandamento, o sábado. E a disputa entre o sábado verdadeiro e o sábado falso, o domingo, vai-se acender a tal ponto que será decretado um decreto de morte, como vimos em episódios anteriores, a todos aqueles que rejeitarem este sábado falso em troca do verdadeiro. Mas é interessante que temos aqui a visão de Isaías para o futuro, para a eternidade. E mesmo na eternidade, este sábado que foi criado para o homem, irá ser algo que irá permanecer pela eternidade. De um sábado até o outro, toda a carne virá adorar perante mim. Será para toda a eternidade um dia especial de louvor e de adoração. E terminamos com os últimos 2 versículos desta visão, o versículo 4 e 5 de Apocalipse 22. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Deus dá-nos esta oportunidade de reinar com Ele para todo o sempre. Esta é a visão que João teve e que muitos outros profetas da Bíblia tiveram da nova Jerusalém, da nova terra, de como irá ser este planeta após a sua transformação e a sua purificação. Deus dá-nos esta oportunidade de reinar com Ele para todo sempre. O nosso destino de cada um de nós será eterno, ou vida eterna ou morte eterna. Cabe hoje a cada um de nós decidir de que lado queremos estar. Se eu hoje decidir seguir este Deus maravilhoso que quer-nos com Ele eternamente ao seu lado, para vermos-lo face a face. Este Deus que nos quer bem, que nos quer dar uma vida eterna de gozo, paz e felicidade eternos. Temos hoje que decidir
de que lado queremos estar. Finalmente, olhando para novamente a nossa estrutura interna das visões, chegamos ao fim das 8 visões. Durante todos estes episódios vimos estas 8 visões e quão importantes elas são. As primeiras 4 em que olhamos para o passado, olhamos para a história e vemos a história ao longo do tempo, como ela se desenrolou e como a conclusão profética de todas elas aponta para esta segunda vinda de Cristo. Olhamos também para o futuro, para as 7 pragas, para a queda da Babilónia e finalmente para a segunda vinda e agora para a nova Jerusalém. A informação profética do livro do Apocalipse chegou ao fim. Isto é a revelação de Cristo e isto é a revelação dos acontecimentos importantes ao longo da história e para hoje importantes para nós que estão no futuro. Hoje é a altura de eu decidir. Hoje é a altura de eu saber. Deus me está a dizer o que vai acontecer e eu tenho que decidir de que lado eu quero estar. No próximo episódio será o último episódio. Iremos apresentar os restantes versículos do capítulo 22 com a conclusão de todo este livro. Iremos fazer um pequeno resumo de tudo que estudamos até aqui. Iremos ver o aspecto mais importante deste livro. É verdade. Iremos ver o dia mais importante da nossa vida. O dia mais importante de todas as pessoas que já passaram por esta terra. E o dia mais importante da minha vida. Queres saber qual é o dia mais importante da tua vida? Então não percas o próximo e último episódio desta série do Apocalipse Revelado. Até lá, que Deus nos abençoe.